e nós estamos juntos fazendo a obra de Deus. Louvado seja Deus. Então vale a pena esperar no Senhor, né? Vale a pena esperar no Senhor. Tem muita gente se precipitando, né? E pegando aquilo que não é de Deus ainda, vivendo aquilo que não é de Deus ainda. Mas espere no Senhor, que Deus tem coisas boas para nós. Amém, irmãos? Rapidamente aqui o versículo que eu li, versículo 10. Os irmãos podem ficar sentados mesmo, de 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 10, que diz assim, vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Louvado seja Deus. Os irmãos são sabedores, né, dessa carta de Paulo aos Tessalonicenses. Os irmãos são leitores da Bíblia, né, sabem praticamente toda a trajetória, né, do apóstolo Paulo, da sua caminhada, né, da sua conversão lá em Atos capítulo 9, quando ele se converteu a Cristo, né, também diante, né, da sua vida, antes de conhecer a Jesus. Todos sabem que ele era um perseguidor da igreja, era um homem que açoitava, né, os irmãos, era um homem que não tinha piedade do povo de Deus, era um homem que obedecia a sua lei, né, ainda que a sua lei não era a lei de Deus, não era a lei certa, era algo que trazia muitos prejuízos ao povo de Deus, mas ele era um homem obediente. Então isso era uma característica já dele, já que Deus viu no seu coração, que era um homem obediente à sua lei, obediente ao seu Senhor. Então os irmãos são sabedores que após a morte de Estevão, ali ele consentiu na morte de Estevão, estavam presentes na morte de Estevão, né, o primeiro diácono, um dos diáconos da igreja primitiva, né, que pregava a palavra com muita ousadia, com muita eloquência, né, deu aquele maravilhoso discurso, né, passando por, praticamente fazendo um resumo de todo o Antigo Testamento, até chegar no Cristo que tinha acabado de morrer, né, então ele se tornou uma testemunha. Então Saulo, até então Saulo estava presente naquela ocasião, então ele consentiu na morte daquele servo de Deus. E mais adiante, no capítulo 9, os irmãos vão ver a Bíblia dizer sobre a conversão de Saulo, né, quando ele está indo a Damasco para perseguir crentes, né, para matar crentes, para açoitar crentes, né, e ali no meio do caminho o Senhor aparece a ele, né, um clarão, uma luz, né, e ali ele vê o Senhor, e daquele dia em diante nunca mais ele foi a mesma pessoa, né, nunca mais ele foi aquilo que era no seu passado, porque como foi dito aqui nesta noite, ninguém, irmãos, que tem um encontro com o Senhor Jesus permanece do mesmo estado que era. Ninguém que tem um encontro com Cristo permanece no estado que era. Tenho certeza que os irmãos aqui, todos eles teve um passado, né? Tem um testemunho para contar, mas quando o Senhor Jesus se encontrou com ele, aí ele não se tornou e não é mais a mesma pessoa que foi, né? Então ali o Senhor entrega o ministério a Paulo. Ali o Senhor diz que ele agora iria padecer, né? O Senhor iria mostrar para ele o que era padecer pelo povo de Deus, padecer pela obra de Cristo. Então ali o Senhor entrega o ministério a Paulo, né? E Paulo vai cumprir esse ministério que ele recebeu do Senhor. Mas esse ministério que Paulo recebeu do Senhor, meus amados, é um ministério doloroso, é um ministério árduo, é um ministério em que tudo aquilo que ele fez, ele agora vai sentir na pele. O que era ser perseguido? O que era respirar a ameaça de morte? O que era realmente padecer pelo nome de Jesus Cristo? Então ele vai passar por tudo isso. Ele vai sentir na pele tudo isso. Porque uma vez que nós recebemos do Senhor o ministério, não imaginemos que vamos ter coisas boas, né? Não imaginemos que vamos ter só maravilhas. Não imaginemos que vamos ter só vitórias. Não imaginemos que vamos ter só alegria. Mas o peso do ministério, irmãos, o peso da cruz de Cristo, ela vai resplandecer em nós. O peso da cruz de Cristo tem que pesar em nossos ombros. E pesou na vida de Paulo. Então quando ele escreve aqui essa carta aos Tessalonicenses,
Se nós retornarmos lá em Atos capítulo 17, os irmãos vão ver que essa igreja que ele fundou aqui, para agora ele mandar essa carta, essa igreja foi fundada por ocasião da sua segunda viagem missionária. E lá em Atos capítulo 17, passando por Filipos, vai ter muitas conversões. Uma mulher chamada Lídia vai se converter ao Senhor, né? E por ocasião dessa convenção, a libertação de uma jovem que adivinhava, por ocasião dessas libertações, ele vai ser preso, né? Lá em Filipos. E lá na prisão, ele continua fazendo a obra do Senhor. O carcereiro vai se salvar com a pregação dele, com o louvor dele, de Paulo e Silas, que cantavam. E o Senhor libertou naquela noite. Então, na dificuldade, isso eu digo aos irmãos, na dificuldade, o Senhor realiza grandes maravilhas em nossas vidas. O Senhor realiza grandes sinais, grandes proezas em nossas vidas. É na dificuldade, meus amados irmãos, que a igreja fiel se revela. Se nós retornarmos lá em Atos capítulo 8, ainda em Atos dos Apóstolos, a igreja estava acomodada. Mas quando a igreja foi perseguida depois da morte de Estevão, a Bíblia diz que, exceto os apóstolos, a maioria, os demais discípulos do Senhor, se espalharam por todas as partes. Talvez o mais destacado seja Filipe, que foi para lá em Samaria e começou a pregar o Evangelho. Então foi na dificuldade, Deus teve que aprover um vento, uma tempestade, para que a igreja pudesse se despertar e ir para o campo pregar a mensagem do reino. Então, meus queridos, quando está muito calmo, quando está muito quieto, quando a igreja não incomoda, devemos estar alerta quanto a isso. Devemos estar preocupados quanto a isso. Se não tiver perseguição à igreja, devemos orar a Deus, para que Deus nos desperte, para que nós possamos fazer a obra do Senhor Jesus. Então Paulo, ele vai até Tessalônica, passa por Filipos e chega até Tessalônica. E a sua entrada em Tessalônica não foi muito boa, porque lá em Atos 17, os irmãos podem confirmar depois, teve um alvoroço muito grande. Os crentes de Tessalônica, a maioria dos povos em Tessalônica não receberam bem a palavra de Deus. Por consequência disso, aprontaram uma perseguição a Paulo, que teve que sair foragido, praticamente fugir daquele lugar e chegar até Bereia. E a Bíblia diz que os crentes de Bereia foram mais piedosos, porque eles receberam de bom grado a palavra. Os de Tessalônica não, perseguiram Paulo. Mas tem um detalhe, meus queridos amados irmãos: mesmo na dificuldade, Paulo deixou uma igreja plantada ali. Mesmo na dificuldade, ele deixou uma igreja ali, louvado seja o nome do Senhor. E agora ele está escrevendo a esta igreja. E nós chegamos aqui na carta aos Tessalonicenses, resumidamente aos irmãos. Agora ele está escrevendo para tratar de algumas questões. E talvez a principal dela é sobre a segunda vinda de Cristo. Porque do capítulo 5, a seguir, capítulo 5, Paulo vai tratar acerca da vinda do Senhor. A segunda carta de Paulo a Tessalonicenses vai falar mais explicitamente sobre a volta do Senhor. Por que ele vai falar disso, irmãos? Porque tinha crentes naquela ocasião que não estavam mais esperançosos quanto à vinda do Senhor. Existiam falsos mestres, falsos obreiros, que estavam ensinando que a volta do Senhor não iria acontecer, ou que já havia acontecido. Então Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, vai escrever esta carta, confirmando aos irmãos que a promessa do Senhor está de pé, e que o Senhor irá voltar, e que eles não precisavam perder a esperança quanto a isso. E eu pergunto nessa noite aos irmãos que estão aqui presentes: quantos ainda têm essa esperança que o Senhor vai voltar? Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa esperança, irmãos. Ninguém. A Bíblia já nos confirma que o Senhor irá voltar, e não voltou ainda, e irá voltar. Se aparecer outro escrito dizendo que
que Jesus voltou, é mentira, porque a Bíblia nos atesta que Cristo irá voltar. A Bíblia nos assegura que Cristo irá voltar. Por isso a importância dos amados irmãos meditarem na palavra de Deus, buscar a palavra de Deus todos os dias, viver pela palavra de Deus, porque é ela que nos assegura quanto às promessas de Cristo sobre a igreja. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, queridos, o ministério de Paulo não foi um ministério só de bênção. Só de bênção. Olha só, ele começando aqui a carta, o capítulo 2: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido, olha só, e sido agravados em Filipos, como citei aos irmãos, como sabeis, tornando-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Há muitos que estão comercializando o Evangelho, estão enganando as pessoas com um Evangelho falso. Com Paulo não. Com Paulo, ele não aceitou dinheiro para pregar a palavra, ele não aceitou recompensa para pregar a palavra. Ele pregou a palavra por convicção, cumprindo o ministério que ele recebeu do Senhor, de ser fiel àquele que o chamou, de ser fiel àquele que o resgatou, de ser fiel àquele que escreveu o seu nome no livro da vida. A ele nós devemos toda a nossa fidelidade, e a ele nós devemos nos comportar com fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. E ele frisa por 2 vezes dizendo: Deus é a minha testemunha. Deus é minha testemunha de quão fiel eu fui. Deus é minha testemunha de quão fiel foi a minha entrada entre vós. Deus é a minha testemunha. Irmão, será que nós podemos dizer: Deus é minha testemunha do meu caminhar? Será que podemos dizer: Deus é minha testemunha do meu andar? Será que estamos vivendo de fato segundo a palavra de Deus para dizer: eu tenho Deus como minha testemunha, eu tenho Deus como minha testemunha de que eu sou fiel a Ele? Porque tem coisas, meus amados irmãos, que o irmão não vê, o líder não vê, o pastor não vê, mas Deus vê. E será que nós podemos dizer: Deus é minha testemunha? Paulo foi fiel a Deus, e Deus foi sua testemunha. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Olha só: e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como o apóstolo de Cristo, servos pesados, antes fomos brandos entre vós, como a ama que seus filhos cria. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos eres muito queridos. Louvado seja o nome do Senhor. O amor que Paulo tinha pelas almas não deixava ele recuar, por conta de perigos eminentes que surgiam na sua vida.